toda revolução, ela precisa de agentes, né? Ninguém faz uma revolução sozinha. É aquela frase, né, do poeta e do músico, né? Um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E olha, começando mais uma roda de significado, a gente está recebendo hoje aqui o Heraldo Belo, ele que é benignador do Instituto Economia ao Natural. Heraldo, bem-vindo! Muito obrigado! Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo! É porque a gente não sabe que horas o pessoal está assistindo, né? Exatamente! Ô, Heraldo, agora eu queria começar sabendo o seguinte, o que você faz? Qual que é a sua profissão? O que você faz no dia a dia? Fernando, eu sou professor e terapeuta. Eu dou aula de filosofia e sociologia há mais de 20 anos e, além disso, eu tenho uma clínica, um consultório que trabalho com a neurociência. Então, eu trabalho com a programação neurolinguística e com a hipnose clínica. As duas, elas estão relacionadas. Ô, Heraldo, agora sim, o seu trabalho mesmo não é benignar vidas dentro do Instituto, não é? Não é aquilo que você leva dentro do seu dia a dia. Como você comentou, você é professor e você é terapeuta. Como é que você inclui isso na sua agenda de benignar vidas através do Instituto? Ô, Fernando, se você me permite já começar fazendo uma observação sobre isso, não era benignar vidas até eu conhecer o Instituto de Economia ao Natural. Depois passou a ser benignar vidas. Aí eu entendi, porque é aquilo que o Roberto tanto fala no livro dele, né? E eu gosto tanto. Propósito a gente não constrói, a gente descobre, né? Então, nessa formação, eu entendi que o meu propósito era, sim, benignar vidas. Então, hoje eu faço isso nos horários que eu consigo, né, paralela, mas também dentro da sala de aula. Isso mudou totalmente a visão que eu tenho dos meus alunos e dos meus pacientes. Aí eu entendi, inclusive, o meu código da nobreza fica aqui no meu consultório, para todos os momentos, todos os dias eu lembrar, né? Que acontece? Eu olho para o meu paciente hoje, meu cliente, meu paciente, e penso, o meu propósito é benignar vidas. Então, além da formação de benignador, eu também sinto que o meu trabalho é benignar vidas o tempo inteiro, seja na escola, seja aqui no consultório. E, fora isso, a gente faz as formações, né? Eu consigo conciliar, principalmente à noite, né? Ou aos sábados. Ô, Heraldo, agora, em que momento da sua vida você percebeu que ajudar as pessoas ele não era um gesto, mas ele era o seu chamado? Muito interessante essa pergunta, que eu sei, a chama está dentro da gente, né, Fernando? Então fica ali incomodando, toda hora vem, surge ali, você fala, será que eu devia ter feito uma outra faculdade? Será que eu devia, não sei, é um negócio que fica ali, ó, latente, né? Cutucando, provocando, às vezes um filme que você assiste, um livro que você lê, você sente que alguma coisa está errada. Você não está só trabalhando, ou que o tempo está passando, você podia dar muito mais de você do que você dá. Aí que você percebe, né, principalmente quando a gente tem contato mesmo, né, com os obportos. Aí você percebe e fala, nossa, agora eu estou entendendo tudo aquilo, e inclusive as distrações, né? Tudo aquilo que distrai a gente do nosso propósito. Então, principalmente, entre aspas, com o rótulo de lazer, de diversão. Vamos fazer isso que é diversão, vamos fazer isso que o grande segredo é chegar ao final de semana para você poder se divertir. E aí essa distração, que é uma forma de hipnose, sabia? É um transe hipnótico, desvia a gente da realidade, do nosso propósito. Aí na formação, quando eu estive no Instituto de Economia Natural, né, você também estava lá, foi maravilhoso aqueles 3 dias. Ali eu falei, agora eu estou entendendo tudo isso que está dentro de mim e que não tinha nome, que é o propósito, né? É quando a chama encontra o chamado, né, Fernando? Ô, Heraldo, agora, se eu não tiver, minha conta não estiver errada, você já benignou quase 200 pessoas, ou vai chegar aí nesse número, já ultrapassou, não sei. Como é que você explica, né? O que na sua história pessoal você explica de você ter conseguido benignar tantas pessoas assim? É isso mesmo. Sabe, Fernando, eu fico pensando,
nessa questão do propósito. Quando você identifica o propósito, você não está trabalhando, né? Você sente, primeiro, que o chamado é um senso de dever, né? É um dever. Você imediatamente, você não faz aquilo, não é mais meio, mas é fim, né? Você sente uma alegria, uma satisfação. É aquilo que até o Aristóteles... Você sabe que depois disso eu estou ressignificando a palavra eudaimonia do Aristóteles? Porque eudaimonia é aquele sentido de felicidade coletiva. Você já ouviu falar desse conceito? O instante que vale por ele mesmo, né? Agora tem vários filósofos fazendo sucesso aí nas redes sociais, explorando esses conceitos, né, da filosofia antiga. E aí eudaimonia é aquele momento que você não quer que acabe. E quando você entende e se conecta com o seu propósito, quando você descobre o seu propósito, não é algo assim que você não quer que acabe aquele momento, né? A gente começa uma formação, um exemplo, está planejado para 2 horas, você está lá quase 3 horas falando, você não quer que acabe, as pessoas que estão lá também não querem que acabe. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Super, maravilhoso, é isso aí. E aí, pegando o gancho com isso, o Heraldo, o que é benignar para você de verdade? Benignar é você conseguir despertar na pessoa a chama que ela tem. Então, as pessoas, elas vivem por aí em transe, distraídas de quem elas são, né? Então, quando a gente consegue concluir com isso, que é, primeiro, mostrar para elas o verdadeiro valor. O que elas estão fazendo aqui? Né? O ser humano é o único ser que tem consciência da morte. Então, qual que é o sentido de você estar aqui? Porque você podia não estar, mas está. Então, qual o sentido disso? O que tem dentro de você? Que até o filme Matrix explora isso muito bem, né? Aquela pergunta que você fica sempre se fazendo, parece que eu não sou desse mundo, ou se eu sou, eu estou no lugar errado. E aí, quando a gente consegue conectar essa chama com a responsabilidade que ela tem, o que o mundo, né, o que o universo, ou Deus, precisa de você, que eu vejo que é isso, né? Então, benignar é levar o bem nesse sentido, de fazer as pessoas entenderem a sua importância, o sentido que elas estão fazendo aqui, é mudar a vida delas, é transformar e transmutar a vida delas completamente, Fernando. É transbordar alegria, né? Eu acho que eu vejo também que é quando a gente percebe quem nós somos, né? Então eu vejo que eu sou alegria, amor, fé, a gente levar esse transbordamento para o outro. Ronaldo, agora, com tantas turmas que você fez, né, da Escola de Oportunidade, qual que foi a situação mais difícil que você enfrentou ao benignar alguém? A situação mais difícil é quando você encontra uma pessoa que está vivendo numa depressão muito grande. E aí ela não vê mais sentido nenhum. Ela está ali porque alguém pediu para ela estar ali, e aí ela fala, isso aí não faz sentido, isso aí eu não acredito. Então ela tem essa resistência, né? Já é um bloqueio, né, Fernanda? Ela vem com bloqueio, nada para mim funciona, eu já fui em todos os terapeutas, já tomei todos os remédios, a vida não é para mim. Eu vejo que ela está muito seduzida aí pelo mundo, né? Tudo que as pessoas... Que a crença é muito forte, né? Tudo que as pessoas falaram que ela acreditou. E ela traz isso. Então, você desconstruir isso foi o mais difícil. Já vivi poucas situações dessa, mas uma em especial foi muito difícil. A pessoa estava ali, não querendo estar ali, e depois trazendo o tempo inteiro que isso aí isso é discurso pronto, isso não funciona. Isso se reverteu depois no final ou não? Graças a Deus se reverteu. Porque quando a pessoa identifica quem ela é, que essa pergunta é muito difícil, ali a luz já aparece, né, Fernando? Eu acho que a primeira grande confusão é essa, né? A pessoa está perdida de si mesma. Aquilo do conhece a ti mesmo, do Sócrates, né? Se reverteu. Ela hoje está bem e é interessante, né, que ela já mudou muitas das coisas que ela pensava e até ela já escreve mensagem e coloca lá no grupo. Você vê que esse trabalho de benignar vidas é exatamente nessas situações que você vê o tamanho e a proporção que é essa nossa missão, né? Nossa responsabilidade, nosso propósito.
Ô, Heraldo, agora como é que você decide como formar uma turma? Você monta, organiza e começa, tem a data? Como é que você forma isso? Como é que você vai atrás do pessoal para participar? Ô, Fernando, é bem heterogêneo a resposta para essa pergunta, assim, minhas turmas, pelo motivo de eu trabalhar em áreas diferentes, né? Então, o que que acontece? Eu já montei turmas com a Associação Comercial e Industrial de Mococa, tanto com os colaboradores da associação, quanto com as empresas convidadas. Já montei turma com líderes de empresa, já montei turma dentro da empresa, então conversando com o empresário, explicando para ele, o empresário falou: "Nossa, isso é o que eu sempre procuro". Inclusive, já tem até empresas com turmas já agendadas para começar nos próximos meses, né? Nas próximas semanas, nos próximos meses. Já aconteceu de juntar duas empresas e montar uma turma. Então, quando a gente. Eu acho que a conexão principal que eu penso para montar uma turma é explicar o que é economia natural. Então, quando as pessoas se conectam com a revolução da vida, faz todo sentido para elas. Mas eu tenho turma assim, já fiz isso com jovens, com os líderes de empresa, por exemplo, né, já são pessoas mais velhas, são lideranças de empresas. Mas é bem aleatório, assim. Quero continuar o nosso bate-papo, mas quero chamar a Fabi aqui, que tem um conteúdo muito bacana para compartilhar com a gente. Vai aí, Fabi. Tem um ponto na escola que acho que é um grande diferencial para a escola de oportunidade e que é fundamental, inclusive é algo que a gente passa na formação dos benignadores. Inclusive, se você quiser se tornar um benignador, se você quer contribuir com outras pessoas, inspirar outras pessoas para que elas descubram o melhor delas, entre em contato com o Instituto, você pode ser um benignador, você pode estar nesse papel. Mas, por trás da escola, voltando, por trás da escola de oportunidade, tem uma essência, tem um item assim, fundamental, que é a aprendizagem amorosa. E essa aprendizagem faz muita diferença para o processo da escola. Porque quando a gente chega para benignar alguém, quando a gente chega para propiciar a experiência da escola de alguém, para alguém, a gente se coloca num lugar que é diferente aquele educador que sabe tudo, ou aquele professor que vai passar todo tipo de instrução, toda a parte técnica. Não, a escola ela é construída com o participante. Né? Tudo que a gente tem o que levar, mas a gente tem muito o que escutar. E a escola ela acaba sendo desenhada e ela acaba sendo construída com quem participa também. Né? A partir do que ele traz para a gente, é que a gente constrói a melhor experiência para ele. E essa aprendizagem amorosa, que tem como método a roda do aprendizado, né? A roda criada pelo Roberto Tranjan, ela faz muita diferença nesse processo. Então, nessa formação de benignador, além da experiência da escola, daquilo que ele vai entregar, daquilo que ele se coloca à disposição, ele também passa por essa formação e por essa descoberta do que é a aprendizagem amorosa e como, através da roda do aprendizado, a gente coloca essa aprendizagem amorosa a serviço do outro, a serviço da descoberta da potência do outro. E assim, de turmas em turmas, a gente vai construindo um mundo muito mais potente, mais capaz de virar o jogo, de contar uma história mais interessante e mais bonita. Heraldo, agora você já trabalhou com grupos diversos, né? Então, líder de empresa, jovem. Tem algum tipo de grupo que se entrega mais e alguns que são mais resistentes? Sabe o que eu vejo? Que quando a turma é menor, tu pensa nisso agora, que quando a turma é menor, as pessoas participam mais. Então, por exemplo, já aconteceu de eu fazer Obports com muitas pessoas, né, 40 e poucas pessoas. Foi muito legal a dinâmica, as participações, as interações foram muito ricas. E já aconteceu também com líderes de empresa de fazer uma turma pequena, né, com 7, 8 pessoas, e ali as pessoas participaram mais, falaram mais. Então eu senti que quando a turma é maior, algumas pessoas ficam mais inibidas, né, de falar. E então a resistência,
Eu não vejo tanta resistência em nenhuma delas, né? Mas eu vejo que quando são turmas menores, as pessoas participam mais. Até pessoas mais introvertidas, elas fazem questão de contar a experiência delas, do que está fazendo sentido para elas. Eu acho que isso é legal. É o que mais surpreendeu as minhas expectativas, né? Ô, Heraldo, agora, dá para ensinar alguém a benignar ou isso é um traço da personalidade da pessoa? Igual você que já é professor, terapeuta. Com certeza dá para ensinar a benignar. Eu acho que é uma habilidade, né? O comportamento, competência, né? O que é competência, né, Fernanda? É um conjunto de atitudes, conhecimentos e habilidades. E habilidade, claro, eu tenho algumas habilidades que elas são inatas, mas elas também são desenvolvidas. Então, a habilidade de benignar, ela pode ser desenvolvida, né? Com conhecimento e habilidade, e a partir da prática, né? 1, 2, 3, você desenvolve uma nova competência. Então, com certeza, pode ser aprendida e desenvolvida. Ô, Heraldo, agora, dentre essas pessoas que você benignou, já 200 pessoas aí, qual a história que mais te marcou? A história que mais me marcou foi de uma mulher que, depois do Obportus 1, ela teve 2 histórias muito fortes. Uma é essa aí. Ela pegou e me deu um abraço no final, chorou e falou que era o que ela estava precisando. Ela falou, você não faz noção o quanto que isso vai transformar a minha vida. E isso me marcou muito. Ela não se estendeu mais, mas eu percebi que ela estava vivendo um momento da vida dela em que ela estava completamente sem propósito, sem sentido, sem direção. E ali deu para ela uma mudança radical de 180 graus. Então, essa história me marcou muito. E aí depois ela participou dos outros Obports e sempre sorrindo, feliz. E ela, a frase dela, aquele encontro mudou a minha vida. Isso me marcou muito. E também um Obportus em que no finalzinho, na hora que eu perguntei se fazia sentido para as pessoas, uma das pessoas levantou e cantou uma música, né, do Titãs, aquela É Preciso Saber Viver, e aí todo mundo começou a cantar junto, e aí a pessoa falou o quanto que aquilo foi importante para ela, e aí teve uma conexão com todos que estavam ali. Terminou que todo mundo cantando, aquilo também foi muito bonito, me marcou muito. Nesse processo, né, de benignar e das escolas que você aplica, o que sempre te surpreende? 2 coisas sempre me surpreendem muito. A primeira é que as pessoas passam uma vida sem saber quem elas são. A grande maioria das pessoas passam a vida inteira, chega aos 30, 40, 50, 60, 70 anos, achando que elas são uma coisa, mas aquilo é o que o mundo fez delas, e não o que elas de fato são. Isso é chocante, né, Fernando? Isso é de se espantar muito, que não deveria ser assim, né? Então, sempre, todos os lugares, todas as turmas, isso deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, então isso é o impacto maior. E outra coisa que me choca muito é a leitura que nós temos de forma equivocada, né, das coisas. A gente, coisas que era para a gente ter um olhar mais crítico, a gente romantiza muito, e coisas que a gente deveria, né, ter um olhar mais afetuoso, mais sensível, a gente ignora. Então isso também é muito chocante para mim. Todas as turmas, quase todas as pessoas que nós benignamos. Ô, Heraldo, o que você aprendeu sobre o ser humano depois de tudo isso? Você sabe que essa pergunta é muito profunda, né? Porque a gente está sempre aprendendo sobre o ser humano, né, Fernanda? Então, assim, até hoje eu aprendo, mas o que eu mais aprendi é que a essência humana, ela realmente, o ser humano é boa, o ser humano é bom, né? O ser humano nasceu para ser alegre, para amar, para se doar, para contribuir. Então, eu tive a oportunidade, Fernando, de conhecer o Auschwitz, sabe, o maior campo de concentração. E quando a gente está num lugar desse, você faz algumas perguntas, né? Como que o ser humano, não foi uma pessoa, né? Com várias pessoas,
né? Tem até um livro não sei se você já ouviu falar do Zygmunt Bauman, o livro Modernidade e Holocausto. Ele traz uma reflexão, como que o ser humano consegue mandar as pessoas para o campo de concentração, e crianças, né? E aí à noite assistir uma novela e chorar, ficar emocionado com a novela. E aí você faz essa pergunta, será que existe pessoas que são más e pessoas que são boas? O ser humano nasce assim? E quando a gente trabalha essa questão da busca do propósito, a gente percebe que não, que em algum momento as pessoas se perdem. Elas não nascem assim, né? As pessoas são feitas para serem alegres, para amar, para viver de uma forma, né, contemplativa, contributiva. Porém, o mundo tira isso delas, né? E a gente vê tantas coisas todos os dias, né? Ontem mesmo, né, teve um ataque nos Estados Unidos. Então a gente vê a quantidade de pessoas que fazem o mal, mas me dá certeza de que não é que elas são pessoas más, mas elas se tornaram pessoas más. Por algum motivo, por alguma circunstância. Ô, Heraldo, agora, benignar transforma mais quem recebe ou quem pratica? Quem pratica, sem sombra de dúvidas. Quem pratica. Porque cada vida que você está benignando a sua também, né? Cada vez que você faz o bem para o outro, você está multiplicando esse bem para você mesmo. E eu acredito muito, Fernando, que tudo é energia. Como tudo é energia, eu acho que a separação ela é uma ilusão. Então, tudo que você está fazendo para o outro, essa separação é uma ilusão. É uma energia só. E então você está multiplicando isso de alguma forma. Para você, para sua família, para a família humana, né? Que é a nossa família, para o planeta, para a Mãe Terra, né? Para a Mãe Natureza. Então, com certeza, a gente está fazendo bem muito mais para nós mesmos do que para o outro. Heraldo, agora, qual que você entende que seria o impacto se mais pessoas começassem a benignar igual você está fazendo? Toda revolução, ela precisa de agentes. Né? Ninguém faz uma revolução sozinha. É aquela frase, né, do poeta e do músico, né? Um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, com certeza, quanto mais vidas quanto mais pessoas benignar, maior vai ser a revolução, ou mais rápido. É uma revolução, como toda grande revolução, ela é irreversível, né? Ela vai acontecer, mas ela pode acontecer ainda mais rápido, com mais intensidade, com mais força, quando mais pessoas fizerem isso. E nós precisamos disso por qual motivo? Para nós não nos autodestruirmos, né, Fernanda? A gente vê tanta coisa acontecendo, não só aqui, mas no mundo inteiro, que a salvação passa por essa revolução, né? Então precisamos desse exército de vida, né? Para fazer essa revolução quanto antes. Então, é necessário para fazer a revolução em si mesmo, né? A partir do outro. Ô, Heraldo, você entende então que essa revolução ela é justamente para a gente não se destruir? Para a gente não se destruir. Eu vejo que para os nossos netos, bisnetos, para a vida poder sobreviver. E eu sou otimista quanto a isso. Eu acredito que a gente está no caminho certo e que a vida ela se sobrepõe. Então, mas para que isso aconteça, precisa cada vez mais pessoas estejam fazendo essa revolução em si mesmo e no outro, né? É um chamado da luz, do bem, né? É igual você pensa, até nas histórias das religiões, né? Nós vivemos aqui no Ocidente, que é cristão. Você vê, Jesus mesmo precisou, né, de discípulos, e daqueles discípulos de 12 viram 100, de 100 vira 1000, de 1000 vira 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas
que propagam a fé, o bem, o perdão, o amor. Então, não que o nosso propósito seja a religião, não isso. Mas, de alguma forma, toda vez que você está levando amor, luz e vida, você está se religando ao Criador. Então, nesse sentido, a revolução precisa de mais e mais pessoas, né, Fernando? Não sei se eu respondi sua pergunta. Super. Ô, Heraldo, agora, se você pudesse benignar uma pessoa agora, uma pessoa que está assistindo a gente, o que você diria para ela? Eu diria para ela o seguinte: você não tem ideia da grandeza que tu és. Existe uma grande diferença entre validação e valorização. Nós passamos uma vida inteira buscando validação. Validação dos nossos pais, validação dos professores, validação do chefe para ser promovido, validação dos nossos amigos. Muitas das coisas que a gente faz é para ter admiração dos nossos amigos, validação do cônjuge, né, da esposa, do marido, dos filhos. A validação, ela tem o seu papel, ela é importante. Porém, a validação ela é muito instável. Ela é uma gangorra. A única coisa que mantém a gente forte, firme, enraizado, com a certeza de que você reconhece e exerce o seu valor e vive o seu valor, é a valorização. Portanto, o benignar, quando você se conecta com essa sua essência, você identifica o seu valor e nada tira o seu valor. Nada. Nenhuma crise, nem a perda do emprego, nem o divórcio. Você vê quantas pessoas que fazem o mal porque terminam um relacionamento, né? E acredita que a sua vida... O que ela está perdendo ali? Ela está perdendo a validação, né, Fernanda? Então, mesmo que você esteja no momento mais difícil da sua vida, e todos nós passamos momentos muito difíceis. O Emile Durkheim escreveu até um livro chamado Suicídio, que ele comenta: todas as pessoas um dia pensam em suicídio por algum motivo. Ele fala isso no livro dele. Então, todos nós temos esses momentos extremamente difíceis em que parece que nada está dando certo. Porém, quem tem valor, quem identifica o seu valor, mesmo quando a validação está muito baixa, você consegue se reconstruir. Você consegue se conectar às pessoas e se reconstruir. Então, valorização é muito importante, é essencial para a felicidade, para a alegria, para a vida humana, mais do que validação. Heraldo, agora, qual que é a atitude prática para quem quer começar a benignar hoje? Para quem não fez a formação, eu sugiro conhecer o Instituto de Economia Natural, né, conhecer o trabalho da Escola de Oportunidade, que eles transformam primeiro a sua vida. E aí você vai sentir essa vontade, essa alegria enorme, esse amor de transformar outras vidas. E quem já fez a formação, é começar, é praticar. Eu acho que medo todo mundo tem. Medo faz parte da nossa vida. Medo é para o nosso bem. Agora, o que tira o medo é o movimento, né? Quando você começa a fazer a primeira, a segunda, e a primeira às vezes nem sai tão legal. Você faz a primeira, aí você vê o que você pode melhorar. Agora, é isso que diminui. O medo é um volume, né? Ele começa no 100. Aí você vai abaixando, e o que abaixa o volume? Qual é o principal, a variável principal que baixa o volume do medo? É a ação, é praticando, é conversando com quem já está fazendo, conversando, né, com as pessoas, pedindo orientações. Eu lembro que quando eu comecei as minhas primeiras, eu mandava muitos áudios para o pessoal da Escola de Oportunidade. Eu gravava áudio, falava: posso fazer assim? Mudo isso, faço assim, tem uma situação que eu não sei como lidar, não entendi isso, e isso vai trazendo segurança para a gente, né? É uma das sabedorias a gente conversar com as pessoas que já têm mais experiência, e aí aí nós vamos adquirindo essa experiência, né? Hoje, claro que ainda tem muito para aprender, a gente está aprendendo sempre, cada turma é tudo diferente, né? Então acontece coisas ali únicas,
para a gente aprender e evoluir cada vez mais, que é um processo, porém é a atitude, é a prática que tira, né? E a leitura dos livros. Eu vejo que é muito essencial ler os livros, né? Quanto mais a gente lê os livros do Roberto Trajan, né, o Velho e o Menino, o Código de Nobreza, eu vejo, isso vai dando mais conteúdo para a gente, né? A gente fica cada vez com mais conhecimento para poder você ter propriedades para aplicar, para falar, para responder as perguntas, né? Isso é uma coisa que deixa as pessoas com medo. Às vezes a pessoa faz uma pergunta que você ali não sabe como responder, né? Você fala, espera um minutinho, deixa eu pegar meu livro aqui tem respondido aqui nessa página, eu vou ler para vocês. Eu acho que depois você nem vai precisar, que você já até guardou as passagens principais. Mas no começo traz segurança, Fernando. Muito bom, Heraldo. Fiquei super feliz com o nosso bate-papo, aprendi muita coisa com você e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, eu fico lisonjeado aí do convite. Eu assisto todos os vídeos aí e adoro. E outra coisa muito importante, né, Fernando? Fica a dica aí pro pessoal, né? São muitos e muitos vídeos que você tem, inclusive com as pessoas que já trabalharam fazendo isso, né? Colocando isso em prática. Ou as pessoas que transformaram, né, os pedaços do Brasil que deram certo, tudo isso eu acho muito importante. Fazer o caminho desses vídeos, né, eu acho que responde a maioria das perguntas que as pessoas fazem. Eu lembro que eu citei algumas passagens, né, de pessoas, de empresas que já aplicam isso há um bom tempo, em vídeo que eu assisti aqui. Então, eu peguei lá a passagem, lembrei, falei, olha, tem um empresário que já aplica isso em tal empresa, muito legal que ele falou isso numa entrevista que ele deu. Então, acho muito legal a pessoa acompanhar e assistir os vídeos. Isso também ajuda muito na hora de praticar aí a formação de benignador. Muito bom, Heraldo. Obrigado pelas orientações e muito mais sucesso aí na sua jornada de benignar vidas, viu? Muito obrigado, Fernando. Na sua também. Parabéns aí pelo trabalho. E vamos levar o bem, né? Vamos descobrir que proposta a gente não constrói, a gente descobre. É isso aí. Se você acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal e também acompanhar o Instituto Economia ao Natural. Acesse o site agora mesmo, acompanhe também através das redes sociais, YouTube, Instagram e LinkedIn. A gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.